Olá, vamos falar sobre o iluminismo e as suas influências na atualidade, ou seja, na idade contemporânea. Mas vamos iniciar com a pergunta: você já parou para pensar de que forma fatos históricos que ocorreram há muito tempo podem estar influenciando a sua vida atualmente, agora, nesse exato momento? Pois bem, sabemos que o iluminismo foi de 1715 a 1789, no século XVIII. Também sabemos que surgiram grandes pensadores apresentando ideias que viriam então a modificar a nossa vida. Dentre eles estava John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Adam Smith. Bom, mas aí nós devemos sempre fazer uma pergunta: o que ocorreu no passado histórico, que pode estar influenciando na minha vida hoje atualmente? Bom, veremos. De que formas podemos então ter a certeza de que esses pensadores iluministas revolucionou o tempo em que eles viviam e também o nosso tempo atualmente? Ora, é só pegarmos as ideias principais de cada um deles e comparar com o que temos hoje atualmente. E é exatamente sobre isso que eu irei falar agora. Vejamos, vamos falar sobre John Locke. Ele é responsável pelo liberalismo político. Em sua época, ele defendia o quê? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. E o que isso tem a ver com nós atualmente hoje, em 2021? Ora, veja que quando Locke defendia essas ideias, as pessoas viviam à margem da miséria, ou seja, não tinha direito à liberdade, muito menos à propriedade. Quem dirá dizer a vida? Então, ele defendia isso. Ele dizia também que, já que os indivíduos é que formam um governo, então logo ele também poderia tirar o seu líder governamental. Pois na visão dele não existe um Estado, um país sem um povo, mas existe sem um líder governamental. Então, ele dizia que, já que os cidadãos têm o direito, e deveria ter esse direito de promover os seus políticos, então elas também poderiam ter o direito de tirá-las. Então, note que isso tem tudo a ver conosco hoje atualmente, tanto no Brasil quanto em países pelo mundo afora considerados democráticos. E quanto a Voltaire? Bom, Voltaire ele defendia a liberdade de expressão e tolerância. Quando fala liberdade de expressão, note que nessa época as pessoas não poderiam dizer nada contra, novamente, o governo, contra os magnatas da época, por exemplo, os reis, príncipes, princesas, duques, condes e etc. Também não poderia dizer nada que fosse contra a religião da época. Caso eles fizessem isso, seriam perseguidos. Então, Voltaire ele defendia essa liberdade de expressão e também de tolerância. Tolerância em que sentido? Aonde a pessoa pudesse exercer a religião que quisesse. Mas não só no campo religioso, não. Também na questão étnica, ou seja, de raças. Então, veja que isso hoje, atualmente, também está bem empregado no nosso meio. Apesar de muitos não exercer isso, não praticar, no entanto, hoje nós temos liberdade de expressão e também tolerância. Liberdade de expressão em relação a culto, a expressar sua opinião em relação aos governos e etc. Tá? E quanto à tolerância, ele diz que nós devemos ter tolerância em todos os campos, seja político, socioeconômico ou cultural. Montesquieu, bom, ele defendia a autonomia dos poderes, já que na visão dele, o governante ou a pessoa que tem muito poder em suas mãos, ele tende a abusar dele. Ou seja, exemplo, governos autoritários, quando ele manda no poder executivo, o judiciário e o legislativo. Ele não permite que o povo se expressa, não permite que parlamentares que não esteja
condizente com as ideias dele exerça o seu papel, entre outras coisas. Aí, com o passar dos tempos, teve 2 estadunidenses, que é Alexander Hamilton e James Madison. Eles se inspiraram nas ideias de Montesquieu e então formularam a teoria da divisão dos poderes em 3, por exemplo, executivo, legislativo e judiciário. E isso, hoje no Brasil, é bem representado, assim como também nos Estados Unidos, no Canadá, na maioria dos países considerados democráticos. Aí temos também Rousseau, que defendia a ideia de que a vontade geral é soberana. O que seria essa vontade geral para ele na época? Era todo o povo, né? Todas as pessoas em um consenso chegar a um ideal de governo e colocar ele para funcionar. Também, na visão de Rousseau, se caso o povo estivesse descontente com esse governo, o povo também poderia retirá-lo. Então, qual é a semelhança desse período com o nosso hoje atualmente? Vejamos, na história do Brasil, nós passamos por 2 impeachment, ou seja, tivemos 2 presidentes que foram supostamente tirados da liderança governamental pela opção do povo, pelo desejo do povo. Então, isso denota bem o que Rousseau quis dizer naquela época e que hoje atualmente está sendo, apregoado na maioria dos países considerados democráticos. Também temos o pensador que vai se tornar conhecido na história como o pai do liberalismo econômico. Qual era o nome dele? Adam Smith. E o que ele defendia? Ele defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Ou seja, ele não queria que os governantes intervissem nessa questão de comércio entre as nações, entre os países. Por exemplo, o Brasil, quando foi colônia de Portugal, só tinha permissão de fazer comércio com outros países caso a metrópole, que era Portugal, permitisse. Caso contrário, não. E lembrando que os portos também do Brasil eram proibidos de permitir que fossem atracados navios de outros países. Hoje, atualmente, como que é? Ora, hoje nos portos, os grandes portos que o Brasil tem, é atracado navios de várias partes do mundo, esteja ele fazendo comércio com o Brasil ou não. Então, resumindo tudo, na Idade Contemporânea nós temos como influência do Iluminismo várias coisas, por exemplo, os direitos humanos, tá? E nos direitos humanos tem várias coisas que abrangem, por exemplo, progresso, a crença, saúde, paz, vida, tá? Entre outras coisas. Lembrando que muitas das coisas que surgiram no Iluminismo, hoje atualmente nós temos elas como um legado, tá? Desses fatos históricos que ocorreram no século XVIII.